Então, gente, eu sou evangélico porque sou do evangélico, mas não sou evangélico porque seja da igreja evangélica. Enquanto a igreja evangélica for como ela é, eu não quero absolutamente nada com ela. Tem um monte de irmãos lá dentro, gente boa de Deus que eu amo, que são meus queridos amigos, irmãos, sofrendo. Alguns me dizem na cara, gente que vocês não acreditariam quem são, de tão importantes na visibilidade. Queria ter tua coragem de chutar o balde, que eu não aguento mais. Já ouço isso toda hora. Aí quando você encontra, o cara todavia não consegue, ele tem que fazer a média, poxa, eu tenho o meu salário. Já ouvi alguns me dizerem, não, eu ganho tão bem e tenho tanto acesso a fazer algumas coisas, que eu me sinto assim, eu sou uma espécie de presidente de clube. De um clube muito rico, eu sou um presidente de clube, mas que Deus está ali, eu sei que não está, não. Que aquilo ali... Gente sincera dizendo isso. Então, eu, pessoalmente, não sei quanto tempo de vida eu tenho, se mais 10, 15, 20 anos, o que me sobrar, eu não tenho mais tempo a perder com o evangélico. Meu caminho é, com quem quiser andar com Jesus, a gente vai andando junto. Por isso, não fiquem alarmados. Quem quiser fazer parte do caminho da graça tem que perder os pudores e os pruridos de, ai meu Deus, estão falando isso, Fica na igreja evangélica, porque lá você vive para fazer média. Igreja evangélica, o problema não é pecar, é aprender a encobrir o pecado. Porque a igreja evangélica pune o sincero e premia o esperto. Como vários. Por exemplo, quando eu chamei a minha esposa e falei para ela que nós deveríamos nos separar e dei as razões, uma quantidade de gente que me procurou dizendo, pelo amor de Deus, fica fazendo, todo mundo faz. Que sincerismo é esse? Que história é essa? Está querendo inventar o que? O caminho da sinceridade? Para quê? Não dá em nada mesmo. Tenho sérias desconfianças do quanto que dessa liderança ainda tem gente que crê em Deus. Sérias desconfianças. Crê em Deus para falar, ou o discurso de Deus está presente. Eu estou falando aqui, sozinho, cara, ele e o espelho dele. Se a gente tivesse uma câmerazinha, um Big Brother, para ver quem é que ajoelha ainda, quem é que lê a palavra ainda, quem é que chora sobre ela ainda, quem é que se internura por Deus ainda, o susto que se vai levar é enorme, 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 é business as usual. Então, para isso eu não tenho vida nenhuma para dar. E é justamente por isso que nós iniciamos o caminho da graça aqui, não para virar uma denominação, não para virar uma igreja evangélica, nem para virar uma igreja. Nós somos os do caminho. O caminho é Jesus. O evangelho é a pavimentação desse chão onde a gente anda, seguindo a Jesus. Ninguém controlando a vida de ninguém, porque a gente crê que o Espírito Santo existe, que Deus é verdadeiro e que Jesus ressuscitou dos mortos. Quem apareceu a Paulo na estrada de Damasco me diz que eu não preciso ficar preocupado com perseguidor nenhum, porque na hora que ele quiser dar uma banda no cara, ele dá. Quem fez Nabucodonosor ficar comendo grama com unhas de agáguia 7 anos, me dá a garantia de que o Bush, para virar um ratinho e brincar de Tom e Jerry, é um sonho. O cara amanhece, Jerry, doido. Então, eu creio em Deus, vocês entenderam? Eu creio em Deus. Creio mesmo, creio que Ele é poderoso e soberano. Eu não preciso me meter na vida de ninguém, eu só tenho que cuidar da minha. Cuidar de mim mesmo e da minha consciência na palavra. E ensinar como bom dispenseiro de Deus, coisas novas e velhas do reino, para todo mundo, para forjar consciências. E o resto é acreditar que o Espírito Santo, assim como faz em mim, faz em ti. Porque não existe uma coroa de sacerdotalidade especial na cabeça de ninguém.
ou seja, aquelas teses da reforma protestante nunca praticadas, têm que ser postas em prática, e que não eram da reforma, foram transformadas na reforma em tese, eram princípios da palavra. De modo que para nós nem teses são, a gente só trabalha com elas a partir da versão original da palavra. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: como é que fica a história, você pergunta? Não tem nada para aproveitar da história? Claro que tem. A história da igreja nesses últimos 1.700 anos foi formada por dois tipos de movimento. Os movimentos de solidariedade e os movimentos institucionais de monoliticidade. Os movimentos monalícios e os movimentos sodalícios. Os mono eram aqueles que, como todo mono, estão debaixo de uma monocultura, de um monopoder, de uma monovoz, de uma mono qualquer coisa. São os que se institucionalizaram. Por que surgiram os mosteiros, os monastérios, os ermitões do deserto, essas figuras todas? Esses caras eram os revoltados contra o mono, porque o mono tinha caído na mão do mono mesmo, do rei, ou de Mamon, ou do dinheiro, ou do privilégio, ou disso tudo. E esse pessoal, no movimento contra isso, às vezes fazia um caminho do polo oposto, vai lá para o deserto, fica sentado em cima de uma haste de 17 anos, fazendo cocô e xixi, o pessoal não podia nem chegar lá embaixo para visitar o santo, porque ele estava lá em cima, ermitão, não sai daqui, vou orar pela terra, ou nos buracos, ou covas, ou no Monte Sinai, ou nos mosteiros pelo mundo afora. Isso foi um fluxo e refluxo de mais de 1.300 anos de ida e vinda. Aí melhorava um pouquinho do lado de cá, os caras aliviavam. Às vezes, era um mosteiro que se corrompia na próxima geração. Porque o que eu quero dizer para vocês, para concluir, é isso: tudo é corruptível. Tudo e todos são. Meu corpo é corruptível, minha alma é corruptível, meu espírito é corruptível. Se tivesse alguma coisa em mim incorruptível, eu agora mesmo me ofereceria para vocês começarem a me chamar de qualquer outra coisa. Boi-bumbá, louvado seja o Amazonas, qualquer coisa que vocês quisessem. Mas não, é corrupção de dentro para fora. E aguardo o dia em que esse corpo mortal vai dar lugar à imortalidade e que o corruptível vai ser absorvido pela vida. Até lá, tudo é em parte. Vejo em parte, profetizo em parte, conheço em parte, sei em parte, saberei sempre em parte, serei sempre em parte. E todos nós seremos sempre em parte. Por isso, o melhor que a gente pode fazer é juntar as partes. Porque no ajuntamento das partes cresce algo, surge um corpo. E que ele mesmo não é plenitude de nada, ele é apenas habitado pela plenitude do amor de Deus, porque a visão de Deus é que esse corpo deveria ser a manifestação histórica da síntese e da declaração e da proclamação da paixão e do amor de Deus pelos homens na terra. Então, isto posto, nós não estamos começando nada, não estamos querendo virar uma denominação, não estamos querendo poder, não estamos querendo coisa nenhuma. Isso aqui não partiu de mim para vocês, partiu de vocês para mim. Quando eu vim aqui para Brasília, o site já existia desde 2002, né? 2003, início de 2003. Quando eu cheguei aqui, há 1 ano e meio atrás, antes disso tinha havido café com graça lá no Rio. Certo? Meu querido amigo, irmãozão Rômulo, amigo de outros tempos, juntamente com o Luciano e outros queridos aqui da cidade, o Luciano é irmão dele, é que o Luciano estava lá com a gente no café, ficou 1 ano lá morando com a Gina, e o Rômulo, eu fiquei comovidíssimo quando eu fiquei sabendo que ele, que sempre tinha me ouvido com prazer, quando aconteceu tudo, ele falou: não, isso vai passar, não é possível que essa coisa vai durar para sempre. E ele vai voltar a pregar, Deus vai abençoar e vai ficar tudo bem. Mas quando ele foi vendo o volume da vontade demoníaca de
de um monte de gente que ia na televisão dizendo tem que ficar com a bunda o resto da vida no banco. Era esse dos 40 mil dólares. Falava mais sobre isso. Adorava esse papo. Não pode nunca mais falar. Não tem mais autoridade para dirigir um rebanho. No máximo, olha só a idiotice, no máximo um diácono. Meu Deus, esse cara, ou a gente ri, ou a gente ri. A outra alternativa não é boa para a vida dele. Então, vou te dizer. Então, o Rômulo, quando viu isso, descobriu que estavam vendendo as minhas fitas por aí. Para não ir muito longe, aqui em Brasília, tinha gente aqui dizendo, olha, tem um cara aí que caiu da graça, abandonou o evangelho, caiu da fé, tem fita, milhares de fitas dele rodando por aí. Tragam todas as fitas dele aqui para a igreja, que é para a gente remagnetizar e gravar as minhas mensagens em cima. E que foi o que fizeram. Tem acervos da Vind TV, com centenas e centenas de paripenses que foram apagados, acabados, comidos. Aí o Rômulo foi, soube e arrematou aí de alguém tudo que conseguiu, montou uma sala, organizou a coisa. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei tão enternurado com o gesto dele. E aí, quando ele começou a me dizer, olha, começou a me ajudar no site, num monte de coisas, e depois dizer, vamos fazer em Brasília, vamos fazer em Brasília, vamos começar em Brasília. E a gente começou na casa dele, uma reunião. Depois fizemos de quarta a domingo, num hotel aqui, pequeno como esse, chamado Fenícia, né? De quarta a domingo. E a gente foi assim, engatado de quarta a domingo. No domingo não deu para desengatar mais, né? Aí no domingo seguinte a gente já foi para o Sama, né? Sema. E aí do Sema já para o La Salle. E estamos lá desde então, do jeito que Deus foi fazendo. E num primeiro momento muita inquietação, porque tinha um monte de gente vindo pela palavra, mas o amor à palavra não era suficiente para tirar algumas inseguranças, porque as pessoas ficam viciadas, como eu falei ontem, vicia ter presbítero, vicia ter diácono, vicia ter entregador de boletim na porta, vicia tudo. O cara chega, se ele chegar e diz, Deus não está aqui. Deus não está aqui. Se o louvor não tiver certas coisas, se não tiver Deus não está aqui, vou procurar uma igreja quente. Tem que ter um pastor dono, gerente, poderoso, sabe, que diz tudo, que controla tudo, que sabe de tudo e de todos, que manda na vida de todo mundo, que intervém o tempo todo. E aqui no caminho não é assim, de modo que até a liberdade, no início, cria conflito. O cara não sabe onde pega, mas e aí? Para onde é que eu vou? Eu digo, vai, meu filho. Vai, Jesus que é Jesus, não te disse aonde ir, só te disse que era para onde não ficar. O resto ele disse, indo, se ocupem bem, façam discípulos. Agora, onde? Confins da terra, em qualquer lugar. Ele não te disse, eu que vou te dizer? Vai, meu irmão. Vai com a palavra no coração, vai sem medo, vai que Deus cuida. E a revolução só acontecerá na hora que cada indivíduo acabar com essa ideia de que existe um sacerdote, no caso protestante é um pastor, no caso pentecostal, apóstolo, pai apóstolo, bispo, arcebispo, toda essa moçada toda, né, que foi reinventada de novo, e são pastores de si mesmos. Sem esse aparato, parece que ninguém sabe o que é. Sem os palhaços do circo, ninguém tem alegria.